Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, como as deputadas Carla Zambelli PSL-SP e Ale Silva PSL Minas Gerais, estão fazendo uma campanha no Twitter contra a possibilidade de o senador Renan Calheiros MDB Alagoas ser o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigará a forma como o governo federal lida com a pandemia e o uso de recursos da União por outros entes federados. O relator é o responsável por elaborar o relatório final do colegiado e tem grande influência sobre os trabalhos de uma CPI. Há acordo para o senador alagoano ocupar o posto, mas só haverá confirmação quando o colegiado for instalado. A hashtag Cerquilha Renan suspeito era a quinta mais citada no Brasil na manhã deste domingo. Renan é crítico ao governo federal e tem demonstrado apoio ao petista e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve ser o principal adversário de Jair Bolsonaro na disputa pelo Planalto nas eleições do ano que vem. O Senado criou a CPI depois de determinação do ministro do STF Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O presidente da casa, Rodrigo Pacheco de Minas Gerais, não queria. Ele chegou ao posto com apoio de Bolsonaro. O governo conseguiu que a CPI tivesse como alvo não só a conduta do Executivo Federal, mas também o uso de recursos repassados a estados e municípios. O Executivo está sob pressão. Bolsonaro minimizou a pandemia em diversas ocasiões. Agora, o número de mortos pelo coronavírus passa de 370 mil no país. Além disso, a rejeição ao governo está em momento de pico, como mostrou pesquisa Poderdata. Se a CPI vai investigar os repasses da União a estados, tem sentido possível o relator ser pai de um dos governadores. Escreveu Carla Zambelli em sua conta no Twitter. Ela se refere ao fato de Renan Calheiros ser pai de Renan Filho MDB Alagoas, governador de Alagoas. Apoiadores de Bolsonaro têm dito que o governo federal fez sua parte no combate à pandemia transferindo recursos para os estados. E que é preciso apurar o que é feito com os recursos. O discurso se insere em um conflito mais amplo entre Bolsonaro e os governadores. Os chefes dos executivos estaduais determinaram medidas de isolamento social para conter o coronavírus. Medidas as quais Bolsonaro é contra pelos danos que causam à economia. O nome mais cotado para ser presidente da CPI é Omar Aziz PSDM, que não é aliado nem oposição direta. O governo tenta emplacar Marcos Rogério de Rondônia na relatoria em vez de Renan. Deve haver disputa até o último minuto.